E se eu não puder decidir? Saber escolher no final da vida, escrito por Lucília Nunes. Estão na ordem do dia as questões éticas relacionadas com o final da vida, a dignidade nos cuidados paliativos, a eutanásia ou a morte assistida. Impõem-se perguntas cruciais. E se eu não puder decidir sobre mim mesmo? Como preparar em vida uma escolha livre e esclarecida quanto à minha própria morte? Este ensaio propõe uma reflexão apurada sobre como tomar decisões, ter consciência de limites, interessar-se pelo bem do outro, saber para poder escolher, consentir ou nem por isso, distinguir entre conceitos do final de vida e pensar decisões antecipadas. Para tal, pondera as nossas capacidades, incapacidades e limites para focar os processos de doença, passando necessariamente pela informação, pelo consentimento e pela análise das diretivas antecipadas de vontade. Porque podemos viver melhor e morrer mais dignamente. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2020. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. As conversas são como as cerejas, vêm umas atrás das outras. Cuidar da vida, que a morte é certa e sabida. Há remédio para tudo, menos para a morte. O propósito de E se eu não puder decidir? É oferecer um outro título para um tópico habitualmente tratado sob a ideia de questões éticas no final de vida, mas começando mais atrás, não propriamente no final da vida, mas durante a vida, a qual, de uma ou de outra forma, caminha inevitavelmente para o seu fim. Viver é quanto basta. É perigo suficiente, dizia o filósofo André Comte Sponville. E cumpre aceitá-lo, pois que, como bem pontuava este autor, não se morre por acidente, doença, velhice. Morre-se por se ser mortal, morre-se por viver, por ter vivido. A morte é a certeza de quem está vivo, evento que enuncia de forma definitiva a precariedade e a transitoriedade do nosso existir. Ao longo dos tempos, fomos lidando com a morte, umas vezes de formas mais próximas, atualmente de forma mais distanciada, às vezes como se não existisse. Para isso também tem contribuído o morrer no hospital, criando distância em relação ao cotidiano, afastando doentes e moribundos do contacto com os seus, medicalizando a morte. Prestamos pouca atenção ao facto de não podermos vencer a morte, mas podermos lidar com o medo que temos dela. Podemos viver melhor e morrer mais dignamente, pois viver também significa fazer face a doenças, a desaires, a frustrações. Numa relação feliz consigo e com a verdade, de nos reconhecermos finitos, limitados, vulneráveis, mortais. Apropriar-se da sua existência, assumir a sua singularidade, inclui todas as possibilidades, incluindo a da morte. Seguimos no texto uma trajetória reflexiva que parte das escolhas que fazemos no dia-a-dia, das nossas capacidades, das nossas incapacidades e dos nossos limites para os processos de doença, passando necessariamente pela informação e pelo consentimento. Desembocamos nas diretivas antecipadas de vontade, não sem antes nos debruçarmos sobre os conceitos mais habitualmente associados ao final de vida, no eixo de apressar a morte, como sejam a eutanásia e o suicídio assistido,
ou retardá-la, nas faces diversas da distanásia e da futilidade, ou procurar que seja natural e digna, nos cuidados paliativos. Assim, o assunto central deste ensaio é a nossa vida humana, nas suas luminosidade e finitude, nas encruzilhadas de escolha e de decisões, conforme os próprios eventos se apresentam, considerando com particular atenção o fim de vida, tendo presente a inevitabilidade da morte e a imperiosa necessidade de pensarmos sobre a nossa vida até ao seu fim. Por isso, foram escolhidos verbos de voz ativa para cada capítulo, numa progressão de tomar decisões, ter consciência de limites, interessar-se pelo bem do outro, saber para poder escolher, consentir ou nem por isso, distinguir entre conceitos do final de vida e pensar decisões antecipadas. É um texto que não aspira a mais do que discutir reflexivamente as questões do final de vida, centrado nas preocupações éticas. Que não foi especialmente dirigida a profissionais de saúde, mas também o é. Que não usa argumentos predominantemente técnicos ou científicos, mas também os usa. Envolve o pensar sobre uma altura em que não poderemos decidir sobre nós, a partir das possibilidades de hoje. E, naturalmente, um discurso sobre o fim de vida não tem de ser de desespero ou de angústia. Pode assemelhar-se, esperamos, a uma conversa sobre o assunto que as conversas são como as cerejas, diz o nosso povo, feita em tom coloquial, de quem aprecia divagações, usando o pensamento e as experiências vividas. Tomar decisões. Cada um puxa a brasa à sua sardinha. Cada um sabe as linhas com que se cose. Cada um é como cada qual. Muitas decisões do cotidiano, coisas simples como escolher entre uma torrada ou 1.000 folhas, chá ou café, camisa verde ou azul, brotam sem ruído, sem murmúrios nem inquietações. Há decisões que se parecem com um natural respirar, ajustadas ao ritmo de cada um. Também percebemos que, quanto mais conhecido, mais familiar, é o território em que nos movemos, mais simples e fluidas parecem ser as decisões que temos de tomar. Mesmo reconhecendo que existe um conjunto alargado de fatores e de variáveis que se cruzam em nós e que afetam as decisões que tomamos de forma espontânea, como o estado de espírito, as emoções, as necessidades, as coisas que não queremos e, claro, um amplo espaço que deixamos em aberto para os acasos, as coincidências, os eventos aleatórios. Pode acontecer não sabermos bem o que queremos e não ser problemático adiar ou suspender essa decisão. Assim como podemos estar num estado de alegria ou de tristeza tal que se torna arriscado tomar decisões importantes. Isto, já para não ir além do caso, muitas vezes narrado, de quem estava aborrecido ou infeliz e comprou uma peça de roupa para se animar ou se mimar, mas, na verdade, a usou uma vez ou duas e não mais. Porquê? Porque os estados de espírito afetam as decisões, como bem vemos em quem anda entusiasmado, apaixonado ou triste e aborrecido. Ainda assim, notemos que estar afetado por um estado de espírito ao tomar uma decisão não é a mesma coisa que não poder tomar uma decisão ou que decidir delegar noutra pessoa da sua confiança. Imagine que vai com amigos ao cinema. Pode decidir lá, com eles, que filme vão ver. Podem combinar o filme e o que mora mais perto vai reservar ou comprar os bilhetes. Podem telefonar a combinar quem compra os bilhetes de que filme. O que é diferente se alguém comprar um bilhete a contar consigo para um filme que planeiam ir ver, mas sem ter consultado a sua opinião. Na generalidade, não estamos obrigados apenas a uma de duas alternativas. Aliás, dir-se-ia que um dos aspectos da criatividade humana e típico da recusa de um pensamento binário, aquele tipo de pensamento que fica polarizado apenas entre duas hipóteses, é encontrar uma terceira via. Parece claro que um raciocínio tipicamente linear, binário, tem as suas vantagens, pelo menos a de ser simplista na abordagem. São as típicas alternativas ditas lógicas das respostas sim ou não, tudo ou nada, preto ou branco, amigo ou inimigo, em que tudo se reduz a polos antagónicos, entre os quais é obrigatório escolher um. Frequentemente, podemos decidir algo em concreto, decidir, não decidir ou adiar a decisão. E no que se refere a decidir, concretamente, ainda podemos escolher entre as várias opções que se nos apresentam ou que inventamos. Em qualquer dos casos, temos em nós, quer o valorizemos, quer nem por isso, o poder de decidir. Sim, o poder. Podíamos pensar em capacidade ou habilidade, mas na realidade temos o poder de decidir, porque a vontade pessoal tem que ver com potência. Uma das capacidades de uma pessoa adulta e na posse das suas faculdades mentais é a de decidir sobre si mesma e aos outros, quaisquer outros, mesmo que os tenhamos ouvido e incluído no processo, cabe respeitar a decisão que tomamos. Até aqui, nada de extraordinário.
Tomar decisões é da vida e faz parte do dia a dia. Fazemo-lo toda a hora. E também é claro que para decidir, para realizar uma escolha mais ou menos livre, mais ou menos esclarecida, é necessária informação. Se, num café, hesitamos entre pedir uma torrada ou um mil-folhas, provavelmente conhecemos ambas as alternativas de experiências anteriores, ainda que não saibamos exatamente como será naquele local, quanto custará ou se não nos arrependeremos da escolha. E se podemos ficar a saber quanto custa apenas por perguntar, já no que toca ao sabor da torrada ou do bolo, temos mesmo de experimentar. Dir-se-ia tratar-se do exercício de uma vontade livre e esclarecida, mas podemos discutir esta ideia. Não só porque nem sempre é realmente livre, como nem sempre estamos realmente esclarecidos sobre as consequências dos atos que escolhemos realizar. A escolha é livre na medida do possível de cada um e esclarecida quanto a probabilidades de ocorrências posteriores que fomos capazes de antever. Sim, escolha livre na medida do possível. Ainda que Nietzsche nos tenha desafiado a pensar que homem livre é o que pensa de outro modo do que poderia esperar-se em razão da sua origem, do meio, do estado e da função ou das opiniões reinantes no seu tempo, a nossa liberdade é sempre circunstancial, aliás, como nós próprios, tecida a partir dos vividos de cada um, enredada nos afetos e nos desamores, entremeada com os anseios e as expectativas, jogada no delicado equilíbrio entre o que queremos e o que podemos. Por isso, é fácil pensar numa liberdade em situação. E escolha esclarecida na medida do que se consegue antever, pois nem sempre aos atos se seguem as consequências previsíveis, possíveis, prováveis. Também acontecem consequências improváveis, imprevistas e até adversas. Quantas vezes fizemos uma escolha a contar com certos efeitos e nos saiu o tiro pela culatra? Ficámos até surpreendidos com os resultados, e tanto vale pela positiva como pela negativa, quando ficaram tão longe da nossa intenção original. Surpreender-se é de veras possível, pelo que é melhor deixar alguma margem para o incerto. E se muitas das decisões cotidianas são instantâneas e simples, nem todas as decisões são desta mesma natureza. Depende do que adiante de cada um se coloca, do que está em jogo, das variáveis na equação. Podendo o processo ser o mesmo, escolher uma torrada ou um mil-folhas é diferente de escolher um curso ou trocar de emprego, ter um filho, mudar de país, decidir o que fazer face a uma doença crónica. Portanto, não obstante a aparente trivialidade ao tomar algumas decisões, a própria natureza do que está em causa nas escolhas torna diferentes as nossas reações, a voluntariedade e, naturalmente, a velocidade com que fazemos as escolhas. Há alternativas que nos fazem titubear, hesitar, ficar sem saber exatamente o que fazer. E não tem mal nenhum, faz parte da nossa condição e da natureza humana. Em boa verdade, nós, seres humanos, somos extraordinários. Impreparados para muitas coisas. Pensamos, ousamos, inventamos, construímos, destruímos, amamos, odiamos, fazemos música, pintamos, esculpimos, limpamos, sujamos, organizamos, deixamos pegadas, indícios, testemunhos das múltiplas e plurais capacidades humanas. Quer se pense na tragédia grega, ou nas cariátides, nas valquírias, ou no soft jazz, nos navegadores ou nos cientistas, na pirataria e no corso ou nos festivais, na ventilação artificial ou nas transfusões de sangue, na procriação medicamente assistida ou nos organismos geneticamente modificados, a própria diversidade das práticas, das invenções e das descobertas materializa as diferentes potencialidades e as inúmeras realizações dos seres humanos ao longo dos tempos e no nosso tempo. Cada um de nós é uma intrincada teia de relação, de experiência, de pensamento, de imaginação, de vontade. Somos seres pensantes, desejantes, de uma afetividade intensa e instável, como dizia Edgar Morin. Rimos, choramos, zangamo-nos, arrependemo-nos. Cada um de nós é um ser delicado e potencialmente violento, angustiado e extático, habitado pelo imaginário, alimentando-se de ilusões e dos próprios sonhos que desenha, de relações com o mundo que são sempre incertas, sujeitas ao erro e ao caos. Temos excessos, instabilidades e incertezas, o que, incontornavelmente, pode bem desafiar a nossa capacidade de sobreviver e de ser felizes, incluindo quando fazemos escolhas. Temos, em nós, estilos diversos de ser, que manifestamos em momentos concretos. Até podemos pensar-nos como príncipes e princesas, mas admitamos a possibilidade de também sermos mal comportados, patifes e imbecis. Em nós, com diferentes geometrias e enfoques, emergindo conforme as ocasiões e as inspirações, convivem elementos técnicos e poéticos, temerários e temerosos, verdades e falácias.
De uma certa forma, todos temos elementos partilhados que nos recortam como seres humanos e, ao mesmo tempo, elementos que nos distinguem uns dos outros, que afirmam a nossa singularidade pessoal, pluralidade singular. Seres no mundo e do mundo, em desenvolvimento, em movimento. Dá a ideia de que os discursos e os olhares do ser humano para si mesmo tanto procuraram definir como apontaram a ideia de podermos ser mais. E é nas escolhas e pelas escolhas que nos fazemos ser e nos construímos, tornando-nos o que somos, pois que nos fazemos a nós, enquanto fazemos os caminhos que escolhemos percorrer. De onde a nossa principal tarefa é tornarmos-nos, e pode bem ser na tomada de consciência de um self ciente, livre e social, face ao mundo e aos outros, que nos pessoalizamos, que organizamos o nosso quadro de valores e os hierarquizamos. E é nas escolhas que fazemos, nos atos livres que decidimos realizar, desde a torrada ou o mil folhas, às decisões fundamentais dos projetos de vida, que tomamos como bom aquilo que nos realiza e humaniza. Daí tornar-nos capazes de escolher certos atos, valores e situações em detrimento de outros. Ainda que nem sempre sejam racionais as escolhas, nem sempre se organizem os desejos e as razões, e algumas escolhas sejam contingentes, aleatórias, associadas às pessoas com quem estamos ou queremos estar, com quem nos relacionamos, aos outros ou a um eu que julgamos ser. Pois que também nos podemos enganar sobre nós, mesmo em situação de elevado grau de autoconsciência, especialmente quando nos confrontamos com o incerto, com os outros ou com os nossos papéis, os trajes diversos que usamos num cotidiano qualquer, ou em situações de crise e de angústia, de doenças, de rupturas e de transições. A escolha entre uma torrada ou um mil folhas pode ser demasiado binária. Poderíamos escolher outra coisa que esteja disponível, como pão com manteiga ou um croissant. Já sabemos que não é obrigatório ficar entre duas alternativas. Podemos colocar mais elementos na equação, dependendo do que se afigura como opção possível ou do que almejamos. Nesta altura, pensemos não apenas no que desejamos, mas nas relações pelas quais desejamos. Até porque um objeto de desejo é algo para o qual tendemos, e isto a todos os níveis, da fome à sede, ou ao desejo de sair de si, ou ao desejo de poder. E tendemos por alguma coisa ou algumas razões. Afinal, o desejo leva-nos a uma busca infindável, transitável de umas coisas para outras, pois a sua característica peculiar é uma espécie de corrida incessante, em que mal um desejo se satisfaz, logo surge outro a requerer ser satisfeito. Pensemos nas razões pelas quais desejamos, sejam a necessidade de ser amado, de ser aceite, de ser compreendido e valorizado, de transcender a sua vida e de encontrar harmonia ou qualquer outra meta, pois o apelo interior tende a ser alcançar mais e melhor. Pode-se ter mais ou menos consciência da ânsia de sentido, conforme a educação, a sensibilidade, a cultura e a compreensão da história e da identidade pessoais e coletivas, mas esta é constituída de ser pessoa, da relação consigo, com os outros. Inclinar-me a considerar que o essencial da natureza humana é a sua autotranscendência. Compete-nos, enquanto seres conscientes e reflexivos, indagar qual o fundo das nossas aspirações e dos nossos motivos, especialmente quando tendemos a decidir sobre o que nos move ou quando aquietar-se é o mais sábio. Nesta matéria, como noutras, os traços pessoais entrelaçam-se nos registros sociais, culturais, históricos das gentes a que pertencemos. Até se poderia pensar em traços da cultura e da identidade nacionais que exemplificam tomadas de decisão, motivos e aspirações, desde o início até aos nossos dias, marcas que ficaram e que, inequivocamente, fazem parte da nossa mentalidade e dos discursos cotidianos. Num país que começou por ser presente de casamento, território ampliado em décadas de reconquista, gente que se fez ao mar e às descobertas, que repudiou invasões, se encantou com o ouro joanino e com as especiarias das Índias. Divididos entre a terra e o mar, o pragmatismo e o sonho, um pouco aborrecidos pelo que poderíamos ter sido, de Olivença a um mapa cor-de-rosa que acabou num ultimátum, mas ao mesmo tempo a instalar-nos em qualquer sociedade, imigrantes e viajantes, como se fôssemos cidadãos e naturais de toda a parte. A nossa cultura é mais sentimental do que intelectualmente definida, mais da imaginação, da poesia e do milagre, que nos acompanha de Urique a Aljubarrota.
Temos mística, prenúncios e figuras messiânicas, enquanto, ao mesmo tempo e sem oposição, há também o gosto das procissões e das romarias, das festas e das comemorações, uma nota de sufixo infantil que coloca inhos e inhas nas palavras que usamos. Convivemos com o religioso, o laico, o inefável. Tanto produzimos o Zé Povinho de Bordal Pinheiro como os painéis de São Vicente de Nuno Gonçalves em exposição ao público no mesmo museu. Temos o Velho do Restelo, o Gigante Adamastor, o Trinca-Fortes, a infeliz Inês de Castro e o vingativo Dom Pedro, o Infante, que o é toda a vida, o Condestável, que liderou a ala dos namorados, o Marquês de Pombal, que reconstruiu Lisboa e perseguiu nobres e judeus. Temos figuras excelsas e santos, ícones culturais e científicos, gente da cultura e vedetas dos estádios, heróis ultramarinos e navegadores, exploradores e aviadores, malditos e traidores. Temos as alheiras de Mirandela como exemplo da subversão dos cristãos novos, uma coroação com beijamão de rainha morta, guerras entre pais e filhos e entre irmãos. Temos sapateiros profetas como o Bandarra, pastorinhos com visões, militares revoltosos que param em semáforos. E temos El Rei Dom Sebastião, o encoberto desaparecido em Alcácer Quibir, que se almeja regresso numa manhã de nevoeiro para nos salvar. Sebastianismo messiânico que fomos evocando no tempo e até ao final do século XX para outras figuras. Na nossa história literária campeiam os Lusíadas de Camões, a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Finis Patriae de Guerra Junqueiro, Mensagem de Fernando Pessoa, a Crónica Política e as Farpas. Cada etapa foi deixando alguns traços, tendo até convertido o lado trágico em caricatura, em comédia, em riso de si próprio. Ninguém, como os portugueses, consegue criar anedotas e ditos a propósito de desgraças e de azares. A alma portuguesa tem poesia e prosa, pintura e artesanato, música e dança, castelos e igrejas, mosteiros e alminhas de beira de estrada, gastronomia e folclore, calçadas e azulejaria. A alma portuguesa tem fado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.